Bom, gente, então, né, retomando o que a gente conversou no último módulo, só para refrescar, né, a nossa memória, para a gente continuar a partir daqui, como é que nós começamos, né? Qual foi a principal discussão, a principal pergunta, né? Qual a relação que nós queremos estabelecer entre a música e a criança, né? Lembrando que nós estamos tratando de educação musical infantil. Então, dentro dessa pergunta, né, o que a gente quer estabelecer? Né? Então, a gente já vem várias possibilidades de trabalho, também em termos de conteúdo. Né? O que a gente pode trabalhar com a criança? Em termos, podemos trabalhar duração, sons graves, sons agudos, a questão da forma musical. Né? Então, são vários conteúdos, várias possibilidades de trabalho. E a gente ainda comentou, né, no nosso primeiro encontro, sobre cantações e contações de histórias, né? Lembram que a gente... alguém lembra aqui a história que eu fui lendo, que eu li, depois a gente foi meio que sonorizando, fazendo uma sonoplastia da história durante a minha leitura? Alguém lembra aqui qual história que foi? Tinha chuva, né? Que mais? Sim, eu lembro, era da panela, Isso. né? Tinha o urso, a bruxa, e foi na floresta. Lá a bruxa lançou um feitiço, né? Eles tinham que, para quebrar o feitiço, tinha que ouvir o coração. Foi isso, né? Que eu lembro. Isso. Foi isso mesmo. E a Maria Antônia, né? A Maria Antônia está falando de chuva, porque tinha um som do rio na floresta, né? Não era uma chuva, mas tinha o som de água, né? Então, era o urso, a panela que foi encontrada no lixo, que estava muito amassada, e envolvia a questão da bruxa, e eles foram procurar. Então, são situações, né, que a gente pode trabalhar em sala de aula e não precisa, assim, de um conhecimento profundo em música para a gente trabalhar, né? Mesmo não conhecendo, a vivência musical todos nós temos, a gente está sempre ouvindo música, dançando, né, e cantando, e tocando uma bateria ali, uma percussão. Então, a partir dessas nossas vivências, a gente está sempre ouvindo também os sons que estão acontecendo ao nosso redor, a gente tem essa imaginação também para vislumbrar só a partir das palavras, né, a partir de uma história que a gente ouve, né, e a imaginação da criança também, ela é muito rica, né, ela vai visualizando possibilidades, ela se envolve nas histórias, ela imagina, né, então, essa questão de sonorização de histórias é uma ferramenta muito rica e eu considero, assim, muito importante para se trabalhar em sala de aula. Daí, quando a gente fala em sonorização de histórias, como é que vocês pensam? Existe só um meio de fazer essa musicalização, essa sonorização de histórias? O que vem na cabeça de vocês? Quando eu falo assim, a partir do que a gente viu na aula passada, o que vocês pensam? Sonorização de histórias. Tem um formato, vocês imaginam assim, como sendo, tendo um formato que deve ser seguido para sonorizar essas histórias? O que vocês pensam sobre isso? Representação através das vozes, um tom grave, né? Tipo assim, quando é o lobo mau, fazer a voz do lobo mau e da Chapeuzinho Vermelho, voz fina. Uhum. Eu conto história assim, em sala de aula, alterando a voz. Isso, também. Então, mas é isso que eu estou perguntando. Existe uma maneira, um único modo de se trabalhar essa sonorização dessas histórias? É isso que eu queria ouvir de vocês. Eu acredito que não. Eu acredito que você pode também estar utilizando instrumentos. Você pode já antecipar antes de ir para a sala, preparar a sua aula, né, que é o nosso planejamento,
e lá você pode estar selecionando os materiais que você consiga reproduzir essa história através de instrumentos, uma latinha, um copo, materiais assim que você está de acesso e que as crianças têm costume com eles no dia a dia. E depois utilizar eles com as próprias crianças fazendo o som da história, seguindo a sequência do livro, né? Isso é importante. E aí você contar a história através desses materiais, utilizando eles. É uma forma também de fazer a sonorização da história. Uhum. Então, olha só, vamos colocar assim, duas formas, né, de se trabalhar a sonorização de história que foi colocada aqui. Uma é a questão de contar a história e fazendo sons com a boca, né, que foi falado. Desculpa, gente, me ajudem. E a outra, a questão, usando outros instrumentos também, quaisquer instrumentos que tiver. Existe mais alguma outra forma? Agora também tem uma questão, né? Por exemplo, vamos pegar uma história bem tradicional, né? Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Então, Chapeuzinho Vermelho tem algumas versões, né? Tem versões diferentes, né? A gente também pode optar por escolher a nossa versão preferida, né? Ou montar uma versão que seja comum, né? Montar uma versão em conjunto com as crianças, né? Também. Mas quais existem outras formas de sonorizar uma história? Nessa questão da contação de história, né, ainda principalmente utilizando a questão dos sons, ele acaba se tornando algo teatralizado, né? Então, não tem como até desconectar, como fala assim, o teatro da música, da dança, dependendo da história que você vai estar contando. E, principalmente na educação infantil, eles requerem ainda essa construção de sons que ainda ele precisa ser direcionado, né? Então, assim, muitas vezes, assim, na preparação da atividade, se tem lá o momento da chuva, né? Tem a historinha lá que eu contei sobre a história do elefante Bimpo, né? Então, na história ali, na floresta, são o barulho como fala? Da folha seca, e aí toda essa preparação, ela não requer só a questão da musicalização, ela requer já outras habilidades, né, teatrais, porque da questão da criança, 4, 5 anos, ela também tem essa questão visual, né? Não sei se eu estou correta. Sim, também. Podemos também usar fantoches, né? Fantoches, dedoches, né? Esses fantoches, dedoches, podem se tornar também uns auxiliares, né? Podem ajudar a gente a contar a história. No projeto, né, que eu tenho na universidade, nós começamos com contação de histórias e eu tinha um projeto, né, na verdade. Tinha um fantoche, era um ratinho, e esse ratinho ajudava a gente a contar a história, e ele tinha um nome, o nome dele era Lino, né, e é engraçado, assim, que as crianças, a hora que viu o ratinho, já falavam, o Lino, né, elas nem sabiam falar direito, né, mas já se identificava ali como, assim, vai ter história, né, o Lino vai ajudar a contar uma história, não era o Lino que contava a história, né, mas ele ajudava a gente a contar essa história, a história que a gente tinha selecionado para aquele dia, né, para aquela hora da aula, né, e então a história é essa forma, né, a gente vai tornar sonoro uma história, ou então uma parte dessa história, uma trama, né, e a gente vai usar, né, tanto a voz, a gente pode usar tanto voz como instrumentos, e esses instrumentos não necessariamente precisam ser instrumentos musicais, né, podem ser instrumentos que produzam sons, instrumentos materiais que a gente tem em sala de aula,
né? Então, é uma atividade que prende a atenção das crianças e, ao mesmo tempo, ela não é onerosa. A gente não precisa ficar com aquela preocupação de que vai envolver uma certa verba, que a gente pode usar o material que nós temos, né? Tanto esses materiais, como a nossa própria voz, né? E o nosso próprio corpo, usar como percussão corporal, né? Então, não só percussão corporal, né, mas a produção de sons que o nosso corpo permite, né. Então, e a gente também pode usar melodias. Então, eu estou contando uma história, e nós fizemos isso eu e minha equipe, não. A equipe, né, que trabalha no projeto, esse ano até, nós fizemos uma oficina e que a gente usava de recursos de melodias, né, do cancioneiro, assim, qualquer canção, tanto música do domínio popular, como canções de compositores renomados, né, como Chico Buarque, Caetano Veloso, né. Então, nós contamos a história do Irapuru. Não sei se vocês conhecem a história do Irapuru, é uma lenda, né? E o Irapuru é um pássaro, né? Que quem consegue capturar o pássaro, ele tem muita sorte no amor, né? Então, nós contamos essa história, é uma frase só, né? Mas nós demoramos 1 hora, mais ou menos, para contar, quase 1 hora, 40 minutos por aí, para contar isso aqui, né? Por quê? Nós começamos com música, cantamos música, uma música, aí no meio da história, a gente olha essa música, né? E aí retomava uma outra música, e finalizamos a oficina com a apresentação da música O Irapuru, do... Gente, esqueci o nome do compositor. Agora mesmo eu vou lembrar. Então, finalizamos com a apresentação dessa música, uma música para canto, com acompanhamento do piano, né? Então, e assim, o retorno que nós tivemos, eram só adultos também que estavam na oficina, por isso que nós escolhemos essa lenda até, inclusive, né? Não pegamos mais, assim, porque não eram professores, né? Não era para o público em geral, então, assim, não era direcionado para professores. Então, nós pegamos uma lenda que poderia interessar tanto crianças como adultos. Bom, mas aí, né, continuando. Então, existem, né, nesse universo nosso, existem muitas histórias e muitos tipos, né, de sonorizar uma história. Como eu falei, né, não só usando a voz, instrumentos, materiais, né, o próprio corpo, né. Então, vou mostrar aqui para vocês um dos tipos de história. Aí eu quero que vocês façam o quê? Vocês são histórias curtinhas, tá? Que eu vou colocar. E eu quero que vocês me digam o que vocês conseguiram perceber em termos de sonoridade e em termos de utilização desses materiais que são colocados. Deixa eu colocar aqui. Ah, pronto. Do jeito que eu fiz, não dá. Espera aí, só um pouquinho que eu vou... Ah, já sei. Só um minutinho, gente. Eu deixei tudo preparado, mas essa questão da tecnologia é uma coisa comigo, viu? Pós Descomplica na Black Friday. Você mais próximo de virar um pensador pós-graduado. Pós-graduação todinho online. Pronto. Só um parênteses, né? Só um parênteses. Eu apanho tanto com essa tecnologia, aí o que eu faço?
uma meia hora antes aqui, eu já fui selecionando, eu já fui abrindo as guias, já deixando tudo preparadinho. Aí eu vou ver, foi tudo errado que eu fiz. Olha, bom, mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, o que eu quero? Que vocês prestem atenção, né? Vão prestar atenção na história, lógico, mas como que os sons foram trabalhados nessa história? Chegou aí? Não, ainda não. Mas está chegando? Não. E... Chegou já, apareceu na tela, mas não começou ainda. Não começou, porque eu tenho que fechar o microfone aqui, tá? Vou fechar aqui. Como fazer pipocas? Nenhum de vocês, meninos ou meninas, algum dia pôde ver como se fazer pipocas? Pois então eu vou dizer. Pega-se o milho amarelinho. Na panela se coloca. Põe sobre o óleo fervendo. É assim que se faz pipoca. Quando o milho está lá dentro, deve a panela ficar bem fechada, pois senão todo o milho vai saltar. Daí a pouco escutamos, na tampa, fortes batidas. São as pipocas que pulam, prontas para serem comidas. Tiradas da caçarola, sal nós vamos colocar. E depois, última etapa, só precisamos provar. Mas, entretanto, se quiserem comer pipocas de um modo mais cômodo e mais ligeiro, é fácil. Cheguem à calçada e chamem o pipoqueiro. Pipoqueiro! Até que uma pipoquinha não seria nada mal, hein? E aí, o que vocês conseguiram perceber? Né? Primeiro, gostaram ou não gostaram? Eu gostei, achei super interessante. E a gente pôde perceber que ela utilizou instrumentos assim, não convencional, sem ser convencional, né? Que ela usou um chocalhinho ali para poder fazer o sal. Ela batucou com uma caixa, né? Com um daqueles que tem borrachinha na ponta, eu não sei o nome desses negocinhos que toca tambor, né? Uhum. Então, quer dizer que ela usou instrumentos não convencional e foi interessante. Uhum. Quem mais? Conseguiram perceber? Lógico que sim. Mas talvez vocês nem tenham se dado conta. Quando a gente vai contar uma história, a gente tem que entrar na história, a gente tem que vivenciar aquela história também, né? Então, ontem eu estava separando, né, estava vendo alguns vídeos que eu queria ver outros vídeos que aqueles que eu conheço já para trazer. E aí eu vi uma história assim, né? Como se eu fosse pegar essa história da pipoca. Se eu chegasse para a criança, né? Quem sabe fazer pipoca? Vamos fazer pipoca. Então, nós vamos colocar a pipoca na panela. Quer dizer, não tem emoção nenhuma. Vocês perceberam que vamos fazer pipoca? Quer dizer,
está chamando a atenção ali da criança para fazer pipoca, e não uma leitura, vamos fazer pipoca, não, ela está colocando uma expressão ali também. Então, a própria narração dela é uma narração que chama a atenção e cativa, né, a atenção das crianças da história. Não só os sons, mas a narração também, né? Mais alguma coisa? Mais algum comentário? É possível? E até a Pode. questão, assim, numa sala de aula com 25 alunos, né, sendo contado dessa forma, a criançada não para, não. Não tem De que como forma conseguir você segurar. Oi? De que Não, estou forma falando você assim, fala? como foi contada, né, a história. Eu associei muito a maneira que foi contada a história como chamada mala viajante, não sei se Ah, de contação de história, né? E uhum. normalmente quando você entra mais na história, que você se torna, como você mesmo falou, se tornar dentro da história, com essa musicalidade, né, dessa produção da música, a criança ela participa mais. Assim, eu, particularmente, no grupo de alunos que eu tenho, assim eu acredito, posso até testar, mas dessa maneira, desse vídeo, da maneira que foi contada a história, a criançada, como fala assim, não participa, né, mas eu acho que não absorveria tanto, né. Bom, Tá desligado o microfone, Thaís, seu. Desculpa, eu sempre faço isso. Pode falar, Lina. Uma fazenda existe. Ai, peraí. Desculpa, gente. Pode falar, Linéia. Eu acho que eu te cortei. Não, assim, é que eu acredito assim que no momento quando você vai contar uma história, se você não coloca emoção para chamar a atenção das crianças no primeiro momento, você nunca vai conseguir contar. Então quer dizer que para chamar a atenção delas, você tem que, além de você entrar na história como você disse, você tem que colocar a emoção da história em si, na sua voz e no seu movimento. Porque vamos suponhar que é igual a história do lobo mal para fazer o uau, se faz assim aquela como se fosse um lobo, né? Então você colocou aquela emoção, né? Então eu acredito assim que mesmo independente da idade da criança, se você não pôr nenhuma emoção, aí que eu acho que torna mais difícil eles prestar atenção, na minha opinião, né? Uhum. Você vai contar uma história, um leão chegou, né? Não, você tem que colocar essa expressão mesmo, para a criança, vai despertando mais a imaginação e mais atenta ela vai ficar para a história, né? Na história. Isso aí, a gente pode, vamos dizer assim, né, que a gente pode chamar esse tipo de recurso, né, uma sonoplastia, né? A gente vai assistir filmes, quantas vezes a gente vai assistir filmes e alguns sons são, né, reforçados, são destacados, né? É a mesma coisa que que ela fez nessa história. Ela foi fazendo a sonoplastia ali, né? Poderia ter trabalhado também de outras maneiras, né? E pode trabalhar também de outras maneiras, pode usar a mesma história e trabalhar de maneiras diferentes, de modos diferentes, né? Mas foi a forma que ela optou e ficou bastante legal, né? É um caderno ali que não tem muitos gastos ali, que é perfeitamente possível de se trabalhar em sala de aula. Concordam? Sim, concordo. Sim, concordo também. Tá. Aí eu vou colocar uma outra história e o que eu quero que vocês olhem. O que tem diferente da maneira de trabalhar os sons entre essa história agora, né, da pipoca, com essa outra agora que eu vou colocar.
Chegou, eu vou fechar meu microfone. Em uma fazenda existe uma lagoa, e nessa lagoa mora um sapão enorme que se achava o dono do lugar. Vivia soltando sons fortes e graves para espantar os bichinhos que usavam aquele caminho. Ali não pode passar, ou muito menos morar, nenhum bichinho que ele, pronto para pegar. Um belo dia, ele acordou com um som estranho que vinha da sua barriga. Ele sentiu uma fome muito grande e, como ele se achava o dono do lugar, já ficou na espreita, esperando um grilinho passar. Havia por ali, tentando morar na lagoa, um grilinho pirracento e muito esperto que o sapão nem podia imaginar. Pequeno, mas ágil, correndo para lá e para cá, soltando sons agudinhos e pouco irritantes. O grilinho viu um matinho bonitinho e imaginou que ali sua casinha podia ficar. Tentou a primeira, tentou a segunda e na terceira, quando ia entrar, o sapão esticou seu linguão, mas o grilinho começou a pular e cantar. Seu sapão, dá um pulinho aqui. Seu sapão, dá um pulinho ali. Seu sapão, tente me pegar, mas sei que vou me escapar. O sapão, nervoso que só, o grilinho tentou pegar. Mas o bichinho mais esperto conseguiu se desviar e saiu correndo e cantando para o sapão irritar. Seu sapão, volte para lá, pra lagoa que é o seu lugar. Seu sapão, eu vou procurar outra lagoa para eu morar. E assim, o grilinho esperto que só saiu correndo e procurando outro bicho para pirraçar e outra lagoa para morar. Ah, e o sapão? O sapão voltou para a lagoa com uma fome de matar. E daí, o que acharam? O que esse modo de contar a história tem em comum com o outro modo, né, o da pipoca, e o que tem de diferente das duas? Bom, assim, observando as duas histórias, a primeira ela não teve aquela canção, né, para cantar, só foi produzido os sons. E essa não, ela utilizou a voz para cantar, né, fazer como fala, musicalização de dentro da história. E a outra não, ela só utilizou instrumentos para produzir o som que acontecia na história. É isso que eu observei. É isso mesmo. E aí ela incorpora a canção na história, né? É a mesma situação que eu contei agora há pouco da oficina que eu ministrei lá com a história do Irapuru. Nós estamos incorporando outras canções. No caso aqui, essa canção foi colocada nessa história, né? Mas, Bianca, acho que eu te cortei. A paisagem. Não, estava interessante que a paisagem sonora, né? Que faz com que a criança também ela se situe qual é o momento ali onde ela está, que é o barulho do grilo, né? O barulho como fala, que realmente está sendo ocorrendo ali dentro da floresta, né? Da lagoa ali. Então, essa produção dessa paisagem sonora ali, daquele momento, ajuda, como fala, a criança ela se situar, né? E interessante que a produção também seria interessante, que também vem na minha cabeça assim, fazer com que as crianças também produzam o grilinho também, né? Como que é que o grilinho faz?
né? Como que é que o sapo pula, como que é que o sapo produz o som. Então, a paisagem sonora utilizar também aí, né, como foi utilizada, mas de uma forma sintetizada, né? Mas na forma de produção das crianças, elas produzirem esse momento dessa paisagem sonora, eu acho que faz também com que a história ela enriqueça mais também, né? Exatamente. As crianças que podem colocar, as crianças que vão fazer a sonoplastia, por exemplo, né? Então, essa canção, a canção do grilo, né? Pode-se também pedir, ao invés de que as crianças, a gente criar junto com as crianças uma canção para o grilo, uma canção para o sapo, né? Mais alguém quer apontar? Uma coisa que eu quero destacar aqui é a questão do uso da voz. Na primeira história, a voz foi usada somente como narradora, né? Então, ela narrava e fazia a sonoplastia ali, tudo com os instrumentos que ela dispunha. Na segunda história, ela usa a voz para narrar, né? Usa instrumentos, né, também para produzir, nós não vemos os instrumentos, mas a gente ouve, né, mas ela também usa a voz também para fazer a sonoplastia, né, ela fala do grilo, qual outro momento que ela fala, que ela usa a voz para sonoplastia? E lembrando que na segunda historinha ela tem a ferramenta tecnologia, né, o computador. Sim. Agora, essa história nós também podemos contar sem o uso da tecnologia, nós podemos trabalhar essa história em sala de aula, né? Com bichinhos, com desenhos, né? Produzindo sons, as crianças produzindo sons, as crianças criando a música do sapo, a música do grilo. Uma outra coisa também que ela trabalhou foram termos musicais, né? A questão do grave e do agudo, né? O som lá que o sapo estava produzindo era forte e grave, né? Trabalhando a intensidade e a questão da altura. Os sons que o grilinho estava produzindo eram sons agudos. Agora, uma coisa assim que é importante, que eu quero destacar, é que sempre, e eu acho que eu falei isso no nosso primeiro encontro, o que é importante, a gente não usar termos equivocados. Então, por exemplo, eu vou trabalhar sons graves, então eu vou falar sempre que são sons graves e não sons grossos. Um som grosso, não, isso não existe. Então, a gente vai sempre usar, quando trabalhar com criança, independente da idade, se é de 8 meses de idade, não interessa, né? É sempre usando a terminologia correta. Grave, agudo, forte, fraco. Pode falar, Bianca. Esse aí é uma situação até delicada, né? Porque a gente percebe que, como fala, quando a gente pega a turma para dar aula, a gente percebe que está tão arraigada essa do som, não som agudo e som grave, mas sim do som grosso e som fino, né? Isso é difícil, não é impossível de trabalhar, mas, assim, até em vídeos no YouTube, infelizmente, professores, né, como fala assim, de alta bagagem, vamos colocar dessa forma, ensina e faz essa comparação, e isso complica para quem, né, para a gente aí na luta na área da música, né, mas existe muito profissional na área da música que muita gravação de vídeo que quando eu estou buscando, né, na internet, a gente encontra ainda nessa maçante, falando que é som, como fala, até o baixo, né, o alto, a gente sabe que nessa aí é trabalhar a questão da intensidade, né, então é complicado. Mas a gente também tem, por conta disso, a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Então, vamos selecionar os vídeos. Então, aqueles vídeos que estão falando grosso e fino, a gente deixa de lado,
né? Por quê? A criança aprende que é grosso e fino, depois ela tem que desconstruir isso aí e aprender de novo. Então, é um processo muito mais difícil do que se já ensinar a terminologia correta. Com bebês pequenininhos, a gente nem fala de grave e agudo, a gente só fala que são sons diferentes, né? Até a gente, lá, quando a gente trabalha, né? Quando eu trabalho, a gente, então, quando for, a gente vai ensinando os movimentos. Então, por exemplo, se sons graves, então, uma brincadeira, por exemplo, morto-vivo, né? Então, abaixou, é grave, então o som é agudo, então levanta, fica em pé. Então, ela vai construindo esse conceito, né? É o que a Eliane bem colocou, né, na nosso primeiro encontro, né? Essa questão da construção do conceito. Se eu construo, né, se a criança vai construindo esse conceito de uma maneira equivocada, vai ser muito mais difícil depois para ela aprender o que é certo do que se começar, né, desde coisa. Agora, é certo, né, a gente não vai controlar tudo que eles ouvem. Então, se eles têm interesse, né, os pais têm interesse, colocam lá no YouTube, né, vários vídeos, até que a Bianca está colocando aqui, né, de som grosso e som fino. Eles vão vivenciar isso, é lógico, a gente não tem como controlar isso, mas o nosso papel é ir corrigindo essas situações. Não dizer, não, isso está errado, não é grosso, né? Mas é ir praticando a maneira certa, né? Mais alguma colocação aqui desse vídeo, dos 2 vídeos? Não? Então, o que ficou? Alguém me levantou a mão? Pode falar. Ah, não. Bianca. Eu estava indo selecionar o vídeo. Tá. Então, tá. Então, agora, eu vou colocar mais uma história. E aí, vocês vão me dizer o que ela se diferencia ou em que ela é semelhante com as outras 2 histórias. Pós Descomplica na Black Friday. Você mais próximo de virar um pensador pós-graduado. Pós-graduação todinho online por 12 de R$ 59,90. Eu vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar e... Peraí. Nossa, gente... E o segundo curso por 12. Chegou aí? Sim, Chegou. aparecendo. Tá, então eu vou fechar meu microfone aqui.
consegui sair, então eu nasci. Hoje eu solto pólen, hoje eu cheiro as flores. Tenho 4 asas, sou de muitas cores. Hoje eu solto pólen, hoje eu cheiro as flores. Tenho 4 asas, sou de muitas cores. Hoje eu solto pólen, hoje eu cheiro as flores. Tenho 4 asas, sou de muitas cores. Hoje eu solto pólen, hoje eu cheiro as flores. Tenho 4 asas, sou de muitas cores. Borboleta azul. Esse modo aqui, né, de contar história, bom, quero ouvir primeiro a opinião de vocês. Sério? Claro, lógico. Fala aí, Sueli, vou jogar bomba aqui para outra professora só. Por quê? Como que é? Eu fiquei presa só na borboleta, borboleta azul. Oi? Eu fiquei só presa na borboleta azul. Por quê? Acho que o foco era, para mim, ficou focado mais na mensagem da história e não da musicalização. Mas por quê? Os outros, você achou que o foco das outras histórias era na musicalização e essa não? Não, também, mas a exploração, essa aqui eu acho que explorou menos. Explorou mais o visual. Estava mais fraca. Estava mais fraca. Na minha opinião, assim, eu acredito que foi uma história contada totalmente na musicalização. Eu acho que é aí que focou mais a musicalização, porque não teve fala, aquele sentimento que a gente coloca, né? Quando você vai contar a história, igual eu falei do Lobo Mal, né? E aí eu achei assim que ela foi toda contada só na musicalização. Então, acho que aí foi a musicalização. Mas aí nas outras não teve essa musicalização? Teve, mas foi pouco. Agora, essa foi mais. Eu achei mais. Foi desde o início ao fim a canção cantada, né? Então, eu acredito assim que não teve aquela voz, né? Não teve aquele... Então, só foi mesmo a musicalização, na minha opinião. Tá. Mas a musicalização não seria... mas a musicalização não seria a inclusão de sons, sonoplastia, como está sendo abordado, fins, acho que foi da outra formação, que até acho que eu falei a palavra certa, finis, utilizando sons do corpo, apesar que usou a questão vocal, mas para a criança eu lembrei muito dos pedagogos contando a historinha, assim, literário, da mensagem que quer passar através da música, utilizando através da música. Não que não trabalhe, porque a música está sendo inserida de uma forma ou outra, mas a exploração do despertar sonoro, corpo, isso aí ficou pouco, para mim acho que faltou mais. Quem mais que quer? Maria Antônia, parece que estava abrindo o microfone. Eu quero falar. Essa é a minha opinião também. Uma musiquinha, quando ela é cantada na voz da criança, ela chama atenção, né? Principalmente para quem ministra aula na educação infantil, 4 anos, eles chamam mais atenção a voz infantil. Mais bom, alguém? eu novamente. A Bianca aí falou uma coisa assim bem interessante, que
essa historinha não utilizou assim, a musicalização utilizando o corpo para produzir os sons. Mas eu acredito assim que a história foi contada através de uma canção, né? Então utilizou assim o cenário e tudo mais para chamar a atenção realmente da criança. Porque assim, apesar de tudo que é um curso para artes, mas aí que é igual ela falou que ela viu mais um pedagogo, né? Então, como eu sou Mas também não chamou a pedagoga, atenção da criança através da música, não. Chamou a não, atenção da não criança. foi. Chamou a atenção mais do figurino, assim, do cenário em si, né? Mas, assim, conforme a história foi contada, realmente, ela foi contada através de uma musicalização. Teve som mecanizado aí, que é de computador, né? E mais a voz. Mas, assim, que ela falou, o som de corpo não teve nenhuma. A exploração do corpo da criança ou do corpo da própria pessoa que está contando não teve, só a voz, né? Também eu observei isso. Mais alguém? Lembra que eu falei no A início? borboleta está azul na minha cabeça agora. Lembra que eu falei no início que a história que a gente vai contar, aliás, eu acho que eu não falei, mas essa questão do objetivo. Qual o objetivo que nós queremos alcançar com a sonorização da história? Né? E essa é uma outra forma de se trabalhar uma sonorização de histórias, que é uma história que ela é toda cantada. Ela não utiliza de outros sons, ela não faz nenhuma sonoplastia, né? Ela não utiliza de sons para fazer essa sonoplastia, né? Ela é cantada, né? Uma vez eu assisti uma aula não sei se vocês já ouviram falar, mas é um educador musical chamado Ricardo Freire, ele é de Brasília, e ele contava as histórias para as crianças exatamente dessa forma. Só que aqui nessa história, assim, essa história da borboleta, né, da borboleta azul, e como é que chama? Ela é cantada, né? Tem um acompanhamento instrumental e tudo. O Ricardo Freire já trabalhava com esse canto, né? Cantar a história, só com a voz, porque ali era ele e as crianças, né? Então ele cantava a história para elas. Uma outra estudiosa, Teca Brito, Teca Alencar de Brito, ela constrói essas histórias com as crianças. Ela tem uma história a canção do Ratinho, que, assim, ela criou na sala de aula, se vocês quiserem procurar depois, Teca Brito, ela... Não sei também se tem disponível na internet, eu tenho CD dela. Estou falando aqui, né, mas nem sei, olha só. Mas ela construiu a canção com as crianças e contando a história do ratinho. Então, por exemplo, quem se arrisca aqui a pelo menos iniciar, contar a história da pipoca, de como fazer pipoca nesse formato? Ninguém se arrisca? Oh, meu Deus! Olha só, a história da pipoca, como é que era? Ela estava usando do recurso visual, né, que era o desenho no caderno, ela ia subindo, né, as folhas, ela tinha o recurso dos instrumentos e ela contou a história de uma forma bastante expressiva, né, e produzindo sons. Mas ela poderia criar também uma canção para pipoca, da mesma forma como a história do sapo, e ela poderia, inserindo uma canção ali, né, de pipoca, tem várias canções de pipoca no cancioneiro popular, ou criar uma canção para a história da pipoca, como ela também poderia contar a história da pipoca e ensinar as crianças cantando. Então, por exemplo, vou me arriscar aqui. Como que era a frase inicial? Vocês sabem como fazer pipoca, né?
Vocês sabem como fazer pipoca. E aí, vamos supor, tá com a turma, né? Então, e aí você pode pedir, por exemplo, você começa essa história dessa forma, e aí outra criança vai responder cantando. Vamos tentar? Eu vou perguntar se vocês sabem como fazer pipoca, e eu quero, vamos já selecionar, quem é que vai me responder? Vai me responder cantando uma frase, eu não sei fazer pipoca, eu sei e gosto muito de pipoca, ou eu sei, mas não gosto de pipoca, o que vocês quiserem responder, mas vai ter que responder cantando. Quem se arrisca? Se não tiver ninguém, eu vou vai no dedômetro aqui, hein? O Divino que chegou atrasado, vai ser ele. Pronto? Pode ser? Pode. Pode, Divino? Oi, Pode ser? eu não estou nem ouvindo, está muito baixinho. É mesmo? Deixa eu... Peraí, só um pouquinho. Felipe, o meu fone de ouvido, você sabe? Estou aqui tentando entrar na formação, mas está dizendo que está gravado. Eu. Oi. Você, quem falou? Não, tem pessoa aqui falando também que está em outra formação. Entendi. Tá. Pode Então, o repetir a Divino pergunta? não está ouvindo. Posso. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou perguntar para você se você sabe fazer pipoca. Eu vou fazer essa pergunta para você cantando e você vai me dar uma resposta cantando também. Você vai dizer... Sei, sim, eu sei, sim, eu sei. Isso, Claro. sim, eu sei fazer pipoca, ou sim, eu não sei fazer, ou sim, eu sei e gosto muito de pipoca, ou eu faço todos os dias, não sei. Então, eu vou te perguntar e você vai me responder, tá certo? Então, vamos lá. Pode ser uma Divino. música, uma plágio ou criação. Não, criação sua. Tá, beleza. Sem fazer plágio. Divino, você sabe fazer pipoca. Eu sei. Eu sei. Você sabe fazer? Eu sei. Você sabe fazer? Eu sei. Sei. Ótimo, Divino. Luana, você sabe fazer pipoca? Luana? Sim, eu sei fazer pipoca. Eu sei fazer pipoca. Bem gostosa. Muito bem, Luana. Que ótimo. E você, Arthur, sabe fazer pipoca? Arthur? Não está sem microfone, Arthur. Não, eu acredito sim. O Arthur entrou, foi o primeiro a entrar e já falou que não estava, que estava sem pipoca. Mas estão vendo, foi uma história que a gente viu, que a gente achou um modo, né, de se trabalhar. Não! Bianca! Cadê a Bianca? Eu tô na outra aqui. Bianca caiu o áudio, mas ela vai falar aqui comigo. Tá. Fala aí. Bem conveniente, né, Bianca? Não caiu a internet aqui. Estou tentando entrar de volta. Tá. Então, mas Qual olha só. Oi? Então, vocês viram, assim... Qual que é? A pipoca? Como assim, qual que é? Da pipoca eu vi. Divino. Ei, Divino. Do Divino fez. Sim. Oi, estou ouvindo, pode falar.
Tá cortando, dela também tá caindo aqui. Ah, tá. Então, mas vocês viram, olha Tá só, tão tá. Tá tudo caindo. Voltou, não pode dar. vocês Oi, viram, Thaís. olha só, Ah. com as outras histórias que foi utilizado o corpo, que foi usado instrumentos, né, a voz e tudo, como sonoplastia também. Então, vocês viram assim que parece assim que como tem mais elementos, então parece que está proporcionando uma maior musicalização, não, mas a gente também pode usar só a voz e contar uma história, prender a atenção das crianças, trabalhar também essa questão de elas criarem, né, a criação, elas vão criar uma resposta ali para o que eu estou fazendo. E vocês perceberam? Eu fiz uma coisa, a pergunta, quando eu fiz para o Divino, eu fiz uma coisa assim, melódica, né? Ele veio com uma coisa mais rítmica, mais gingada, não foi? Então, assim, e aí ele fez, e aí eu fui perguntando e vocês foram respondendo. É uma maneira bem gostosa também de se trabalhar com as crianças. Agora, assim, tudo a gente tem que ver, né? Quantas crianças a gente está com em sala de aula, né? Já pensou? Se dá para fazer essa pergunta para todas as crianças, né? A gente... Entra aí. Normalmente, Bianca. Pode falar. Bianca, nessa normalmente, eu tenho utilizado assim, como só essa forma de cantar é feito normalmente na acolhida com as crianças. No início dá para fazer, né? Agora, quando se entra a questão do som com o trabalho do corpo, normalmente eu já utilizo na metade da aula, em plano de aula mesmo, né? Na acolhida, nessas respostas, eu utilizo mais em início de aula, né? Para acolher a criança no momento que chega, né, da casa e aí inserir ela com as outras turminhas, né? E aí ela até na questão do nome também, né? Colocar o nome da criança para ela fixar. Normalmente é feito isso no início, na metade do ano, né? Também, né? Uhum. A gente trabalha aqui no projeto uma canção em que todas as crianças vão falar o nome, só que é mais rítmica, né? E então é sempre na acolhida também. Todas as crianças, só que ali na minha turminha são 15 alunos no máximo, né? Então, se vamos supor, vai trabalhar essa forma, né, de cantar a história, e cada criança vai participar, é importante que todas que queiram participar, participem. Elas gostam de cantar, né? A história, elas gostam de criar ali. Então, é importante... Só uma coisinha, desculpa me interromper, eu não entendi, você falou que trabalha nessa turminha sua, que você está trabalhando 15 alunos no máximo? Então dava para me fazer uma sinfonia. Eu trabalho com 30, filha. É o que eu estou falando. Então, numa turma com 30 alunos, você tem que, para contemplar todas as crianças, a história tem que ser bem curtinha. Ou então uma pergunta e resposta, como a gente fez aqui. Né? Se a gente vai criar uma história muito grande, a gente tem que o quê? Dividir em várias aulas. E nada impede também. Né? A gente cria um pedaço numa aula, aí na outra aula a gente só retoma um comecinho e já dá continuidade, né? E aí contemplando outras crianças da turma, né? E as crianças que não querem cantar vão tocar um instrumento, tocar um material que está ali na sala, né? Então, assim, são várias possibilidades de se trabalhar conteúdos musicais, de se trabalhar a música, né? A percepção sonora, sons do ambiente, trabalhar tudo isso através de contação de histórias, né? Através da história contada. E aí, de qualquer forma, né, quando a gente vai sonorizar essa história, que a gente vai trabalhar, né, então, esse recurso. Então, ou se a gente quer estabelecer uma rotina, por exemplo, né, a gente vai criar um projeto tipo a hora... Não sei se vocês já não sei não, vocês devem...
se lembrar, né? Senta que lá vem a história, né? Da TV Cultura, né? Que era um trecho, uma parte do programa do Rá-Tim-Bum, né? Então, a gente pode-se criar um projeto de contação de histórias, e aí contar as histórias de diversas maneiras, né? A Luana está colocando ali, né? Então, ou usando só cantando, ou usando o corpo, ou colocando canções fazendo parte da história, ou usando só os sons da história e narrando, mas de uma forma bastante expressiva, né? Então, são várias possibilidades. E aí eu não sei como é que vocês estão de história, porque se vocês gostam de história, vocês gostam de histórias? Pouquinho. Pouquinho só? Nossa, gente, eu adoro história. Eu gosto das histórias. A história é muito longa, eu não criadas. gosto. As histórias eu não tenho muito longa, criadas, não as tradicionais, como contos, ou esse tipo de coisa. Isso não tem nada a ver com a realidade. Com os meus alunos, geralmente, para chamar a atenção, ou começar a fazer um desenho, ou coisa parecida, ou trabalhar alguma coisa nesse sentido, eu conto uma história, começo com uma história. Eu saí de casa e o cachorro correu atrás de mim, eu estava de bicicleta, não sei o quê, vou fantasiando até eles participarem. Vamos fazer agora, vamos trabalhar o cachorro, ou em musical, ou sei lá, ou caçar alguma coisa para poder fazer, ou um desenho, ou coisa parecida, mas sempre consigo cativá-los a partir desse ponto. Mas você... Mas você pode também criar novas versões para essas histórias tradicionais, né? Também é um recurso, né? Você falou agora que você não gosta muito dessas histórias tradicionais, mas você pode dar um novo desfecho lá, por exemplo, para a história do Chapeuzinho Vermelho, você pode começar da mesma forma e dar um outro desfecho, dar um outro final para a história, misturar histórias. Eu gostava muito, minha filha mais velha, eu contava muita história para ela. E muitas vezes eu misturava as histórias. E ela, assim, se divertia me ouvindo contar, porque eu começava a conversar com a Cinderela, aí a Cinderela encontrou com o Chapeuzinho Vermelho, sabe? Eu ia misturando as histórias, e ela, às vezes, assim, 10 minutos contando uma história, e ela atenta ali, porque eu ia misturando, ela não sabia o que ia acontecer, né? Então, são recursos que a gente pode usar na sala de aula. Eu perguntei da história, porque eu ia colocar uma história aqui para vocês, só que essa história tem essas três, né, que eu coloquei, as histórias eram em torno de 2 minutos, 3 minutos no máximo, né? Eu perguntei porque essa outra história que eu selecionei tem 7 minutos. Mas aí a gente pode, eu deixo o link, quem quiser assistir, eu coloco o link aqui e vocês assistem depois. Não tem problema nenhum. Ou vocês querem assistir a história, ouvir a história, porque, na verdade, ela não... É uma história, eu estava ontem, né, separando o material para vocês, e eu fui ler um... E nesse texto, a autora dizia assim, né, que o que a gente pode fazer, né, para contar essas histórias, né? Então, uma das sugestões que ela dá é lembrar das histórias que nós ouvimos quando éramos crianças e que a gente gostava, né? Porque tem histórias também que a gente se lembra que foram contadas para nós e que a gente não gostava, né? E aí eu comecei, então, preparando o dia de hoje, eu comecei por essa história que eu gostava muito, era a história do macaquinho travesso. Inclusive, nós pegamos essa história e montamos no projeto, porque, assim, no projeto aqui na universidade, o que a gente fazia? Todo final de semestre, nós encerrávamos de uma forma diferente. Então, e sempre usando alguma história. A gente sempre contava uma história, mas de maneira diferente, como a gente tinha contado no semestre anterior. Não era a mesma história, só para ficar um pouquinho mais claro. No semestre, nós encerramos com uma história de 10 sacizinhos, né? E aí nós usamos narrador, né?
e instrumentos musicais. Então, a sonoplastia toda era feita por esses instrumentos musicais. Esse do Macaquinho Travesso, aí, no outro semestre, no semestre seguinte, nós encerramos o semestre com o Macaquinho Travesso. E aí nós tínhamos narrador, nós tínhamos as canções, né, que foram compostas especialmente para essa história, e nós tínhamos como ela foi também dramatizada, né, então a equipe do projeto, né, que nós também não temos muitos recursos, né, então a gente improvisou alguns detalhes, alguma maquiagem ali, e fizemos essa apresentação. E as crianças também gostaram bastante. Mas aí eu deixo a critério de vocês. Agora eu estou curiosa do macaquinho. Ah, tá curiosa? Então vou colocar aqui a história do macaquinho. Agora eu estou curiosa do macaquinho. Deixa... Ai, ai, ai. Nossa, eu ouvia demais essa história quando era criança. Chegou aí? Tá chegando. Há muitos e muitos anos, num grande e belo salão, estava mestre barbeiro cantando a sua canção. Fígaro lá, Fígaro cá, corta pra lá, corta pra cá. Corto cabelos, faço bigodes, barbas nem sei quantas eu fiz. Sou um barbeiro de qualidade, vivo contente, sempre feliz. Fígaro lá, Fígaro cá, tralalalalalalala. Fígaro lá, Fígaro cá, corta pra lá, corta pra cá. Corto cabelos, faço bigodes, barbas nem sei quantas eu fiz. Sou um barbeiro de qualidade, vivo contente, sempre feliz. Fígaro lá, Fígaro cá, tralalalalalalala. Quem está aí? Quem ri assim? Eu sou capaz de apostar que alguém está rindo de mim. Ah, és tu? Pois sim, senhor. Vejam só, mas quem diria? Que fazes aqui, macaco, na minha barbearia? Eu queria uma navalha afiada, para cortar lá no mato o pelo da macacada. O quê? A minha navalha? Com essa eu morro, eu me acabo. Tu mereces é que eu corte um pedaço do teu rabo. E assim, mestre barbeiro saiu correndo ligeiro, mas o esperto macaquinho, sem mais esta nem aquela, fugiu levando a navalha pulando pela janela. Não se aflija, seu barbeiro, a minha sorte não falha. Eu voltarei, meu amigo, para pagar-lhe a navalha. E assim, pouco depois... Peixe, peixe, camarão, sardinha quem vai comprar? Só não vem do tubarão, porque é difícil pescar. Peixe, peixe, camarão, sardinha quem vai comprar? Só não vem do tubarão, porque é difícil pescar. Olha o peixe, camarão, peixinho! Vejam só, que lindos peixes hoje consegui pescar. Porém, não tenho comigo uma faca para escamar. No entanto, espere. Oh, que sorte! Pois lá vem vindo o Simão a correr pelo caminho com uma navalha na mão. Ei, macaquinho, vem cá! Escuta aqui, amiguinho. Queres trocar a navalha por um peixe bem fresquinho? Oba, até que vai dar certo. A minha sorte não falha. Pois bem, dá-me cá o peixe e aqui tens a navalha. Mais adiante... Olha o padeiro, olha o pão. Pão quente, minha gente, pão quentinho, bem fofinho.
Pão fresco ainda está morno, saiu agora do forno. Pão quente, minha gente, pão quentinho, bem fofinho. Pão fresco ainda está morno, saiu agora do forno. Olha o padeiro, olha o pão. Trabalhei o dia inteiro e nada pude comprar. Quem me dera ter agora um bom peixe para o jantar. Mas vejam só, que surpresa! Pois lá vem vindo o Simão a pular alegremente com um lindo peixe na mão. Ei, macaquinho, vem cá! Escuta, mestre Simão, queres trocar, meu amigo, este peixe por um pão? O macaco fez a troca e saiu por um atalho muito contente da vida, pulando de galho em galho. Pouco depois... Bananeiro, olha as bananas! Bananeiro, bananeiro, traz o cesto carregado de bananas madurinhas pra vender lá no mercado. Bananeiro, bananeiro, traz o cesto carregado de bananas madurinhas pra vender lá no mercado. Banana, bananeiro! Sim, bananas. Só bananas hoje tenho pra comer. Trabalhei o dia inteiro e nada pude vender. Entretanto, que beleza! Lá vem vindo o macaquinho pulando de galho em galho, trazendo um pão bem fresquinho. Ei, macaco, vem cá. Escuta, mestre Simão, que tal trocarmos agora 10 bananas por um pão? O macaco fez a troca e saiu, meu amiguinho, carregado de bananas a saltar pelo caminho. Mais adiante... Tocando a minha viola, bam, balão, balão, bam, bam. Lá vou eu por este mundo, cantando a minha canção. Mas a vida está difícil, eu nem sei o que fazer. Se não encontrar agora qualquer coisa pra comer. Ai, cantei o dia inteirinho e agora, quem diria? Estou morto de cansaço e com a barriga vazia. Entretanto, vejam só. Lá vem o mestre Simão a correr pelo caminho com 10 bananas na mão. Ei, macaquinho, vem cá. Queres trocar as bananas pela minha violinha? Outra vez foi feita a troca. E depois o macaquinho saiu contente da vida a cantar pelo caminho. Quase perdi o meu rabo por causa de uma navalha. Da navalha fiz um peixe e do peixe fiz um pão. Do pão fiz 10 bananas e depois, que sorte a minha, troquei todas as bananas por esta violinha. Adeus, viola, que eu vou pra Angola. Adeus, viola, que eu vou pra Angola. E com esta violinha vou ganhar muito dinheiro e comprar outra navalha novinha para o barbeiro. Adeus, viola, que eu vou pra Angola. Adeus, viola, que eu vou pra Angola. Ai, eu vou pra Angola. Ai. Olha, antes de passar a palavra para vocês, deixa eu colocar, né? A gente vê que a voz, né, dos personagens estão bem assim, né, assim, na garganta, né? Que eu trouxe só a história, né? Vocês vão perceber que usa também de canções, né? Por exemplo, a música do Fígaro, né? Ele tira de uma ópera, né? Que é bastante conhecida, né? Então, assim, quando eu trouxe, não foi assim no sentido de falar, essa sim é a história ideal, né? Para se trabalhar.
tá? Tem alguns pontos aí, mas também nas outras também tinha alguns pontos que a gente poderia considerar como negativos e tudo, mas que é o que eu falei, né? A gente tem que saber filtrar daí. Aí agora eu queria ouvir vocês. Daí, ela trabalhou os estilos, né? Musicais. Começou com Fígaro, e aí depois terminou de forma diferente, lembra, estilo Nordeste lá, região. E eu achei interessante porque caminhou, né? Pela uma forma da criança conhecer de uma forma diferente. Várias formas diferentes, né? Cada personagem tem a sua própria canção. E cada canção é num gênero diferente, né? Só que não tem essa questão. Então, por exemplo, quando o macaco está pulando de galho em galho, né? Não tem um som ali que poderia caracterizar o som do macaco pulando de galho em galho na árvore, né? Não tem esses sons, mas que a gente também pode enriquecer aí com a nossa criatividade também, né? E dá para também, Bianca de novo, dá para também trabalhar em partes, né, em cenas, né, como você mesmo falou, não significa que trabalhar isso num dia só, né, e fazer em pedaços, né, e isso fica a criança também na expectativa, na próxima aula, qual que é o outro pedaço da história, da terminação, né, então tem como absorver com mais propriedade, né, cada parâmetro, né. Olha só, essa história nós poderíamos trabalhar, olha, vamos pensar aqui em termos de canções, né? A canção, primeiro do barbeiro, aí do peixeiro, do padeiro, do bananeiro, e depois do músico, né? Então, só essa história a gente dá para trabalhar em 5 aulas, né? Porque se a gente está trabalhando gêneros musicais, a gente pode trabalhar a célula rítmica, né? Bater aquele ritmo, né? Trabalhar a canção mesmo com a criança para ela cantar, né? De uma maneira com a voz colocadinha, bonitinho, né? Então, são várias formas, né, de se trabalhar, então, com a canção. Mais alguém? Não? Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Vocês trouxeram o que eu pedi? Eu trouxe alguns aqui, vou mostrar para vocês. Eu trouxe isso aqui. Eu trouxe isso aqui. Eu trouxe esse. Eu também posso fazer som com isso aqui. Ai, cadê? Aqui. Uma lata e uma caixa de sapato, que é bem diferente da lata. Alguém quer mostrar os seus instrumentos? Eu tenho sacola plástica aqui. Sacola plástica. O que mais? Olha, é bem parecido esse som da sacola plástica com o que a Sueli trouxe. A Sueli trouxe... Ó, outro. Liga o som, Sueli. Bianca. Isso. Esses sons de chacoalhar, né, eles não precisam ser... a gente pode produzir sons diferentes só no modo de chacoalhar.
né? A gente pode também variar a sonoridade como a forma como a gente manipula os instrumentos. Alguém mais quer mostrar? Oi. Oi, pode mostrar. Também chocalho e um apito de papel. Na verdade, tinha pegado de sacolinha, mas vou mostrar aqui. Isso aqui eu trabalho com as crianças porque, na verdade, os professores não gostam, porque faz barulho pra caramba. Sim. Mas eu gosto de trabalhar porque incentiva. Dá para fazer alguns sons diferenciados. Só fazer um apito com plástico ou papel mesmo, dá para trabalhar e dá para trabalhar em qualquer lugar, porque tem em tudo quanto é lugar. Colocando na boca e assoprando. É que eu estou com o meu celular e para poder segurar... Segura aqui para mim, só um minutinho. Então, você vai fazer uma sonoplastia... Tanto com ela como com folha de papel também. Ai, legal. Dá para estar trabalhando porque encontra em qualquer lugar. Encontra em Você qualquer falar em lugar. copinhos descartáveis. Uhum. Papel amassando também, né? Então, a gente pega um papel... Alguém mais quer mostrar o instrumento? Então, vamos pensar assim. Vamos pensar... nós temos um pouquinho de tempo, então nós vamos fazer assim, bem rapidinho. Eu selecionei uma história assim, bem curta mesmo. Deixa eu ver só um minutinho, gente. Deixa eu colocar aqui, porque agora... Encontrei um chaveiro aqui também. Aí, maravilha. Então, vamos pensar assim. Então, coloca aí o som do chaveiro. De novo, por favor. Aí. Maria Antônia. Isso, Maria Antônia, que levantou. Certo. Joia. Então, vamos pensar assim. A gente pode criar uma história também com as crianças, né? Então, como eu falei, a Teca Alencar, a Teca de Brito, desculpa, quando ela trabalhou a canção do ratinho, foi porque uma criança levou um ratinho de pelúcia para a sala de aula, e aí todas as crianças se interessaram por aquele ratinho, né? Então, ela aproveitou aquilo, então vamos criar uma música para esse ratinho? Vamos criar uma música para esse ratinho? E aí todas as crianças foram ajudando. Então, como que o ratinho anda? O ratinho, ele vai andar no vão, ele gosta de subir nas coisas, ele gosta de comer fruta, o que o ratinho... Então, a partir de um elemento, a gente vai... tirando essas informações e vai construindo, então, junto com a criança, essa história, né? Mas a gente não tem tempo, a gente não tem muito tempo para fazer isso aqui. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Eu trouxe, bem rapidinha a história, é uma raposa que passou embaixo de um pé carregado de uvas, né? Então, passou embaixo de uma parreira, né? Não, mentira, estou falando coisa errada. Ela passou embaixo, vou ler a história da forma como está, que eu não me comprometo. Então, uma raposa passou embaixo de um pé carregado com lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, ela foi embora dizendo: eu nem estou ligando para as uvas, elas são verdes mesmo, né? Só isso que a gente vai fazer. Então, vamos pensar. Se a gente for contar isso, então, a gente vai, resumindo, né? É uma raposa que passou embaixo de um pé, né, de uvas, né? Não necessariamente uma parreira, mas passou embaixo do pé de uvas. E daí o que aconteceu? Estava carregado de uvas, ela tentou de toda forma colher a uva e não conseguiu. Daí, como ela é toda orgulhosa, né? Então,
queria mesmo, né? Então, e foi embora. Como é que a gente pode rechear essa história com sonoridades, ou com canções, ou contar essa história cantando? Como que a gente vai fazer? Vamos pensar, vamos por partes, né? Se a gente for contar essa história. Então, vamos pensar assim, qual o conteúdo que a gente vai trabalhar usando essa história e qual os objetivos que eu vou pensar? Quais os personagens que tem nessa história? Essa história que a gente vai contar, vão pensando aí, vão anotando isso aí. Essa história que a gente vai contar da raposa, ela vai ter um narrador ou ela vai ser só sonorizada? Né? Se ela tiver narrador, a gente for usar sons ou for usar canções também. Em qual momento que vai ter o narrador, qual momento que vai ter os sons e qual momento que vai ter as canções e qual canção que a gente vai colocar. Como é que a gente vai se expressar? Qual material, né, na verdade, que a gente vai utilizar para contar essa história? Vamos lá? Anotaram tudinho aí? Então, o que a gente tem que ver? Qual o conteúdo que nós vamos trabalhar? Qual o objetivo que a gente vai ter com essa história? Personagens, né? Quais os personagens que tem? Se nós vamos usar o narrador, em qual momento que nós vamos colocar sons, narrador e canções, se nós vamos utilizar canções, ou se a gente vai só cantar essa história, e quais os materiais que a gente for utilizar. Se a gente for só cantar, nós não vamos utilizar materiais. A gente pode também cantar e usar materiais. Uma sugestão, o que a gente pode fazer? A gente pode ir colocando aqui no chat. Vamos tentar fazer isso em 5 minutos? Oi! Um só de cada vez, não entendo. Vamos lá, Maria Antônia abriu o microfone e fechou. Vamos lá. Está aberto. Mas, assim, se for cantar, vai ser complicado, né? Ainda nós vamos ter que inventar, compor a música. Então, é mais fácil a gente fazer os sons. Podemos fazer o som, mas a gente pode fazer cantando também. Como é que a gente pode fazer? A gente pode estabelecer uma ordem, né? Colocar aqui no chat quem que vai primeiro, quem que vem depois e os pedaços. Então, por exemplo, tô pensando alto aqui, tá? Então, vamos supor, a Maria Antônia vai começar a história e ela vai cantar. Então, ela vai começar a história dizendo que a raposa passou embaixo do pé de uva, né? Só isso que ela vai cantar. Enquanto ela estiver cantando, vamos supor, a Linéia vai fazer os passos da raposa. Aí depois, a Luana vai começar cantando que ela tentou subir para apanhar a uva, né? E o Arthur vai fazer o som, entenderam? Então, é uma coisa que aqui para nós não tem impedimento. Qualquer forma que a gente escolher, a gente pode fazer. Só que se ficar todo mundo em silêncio, a gente não vai conseguir. Professora, me desculpa, eu estou em sala e eu não entendi o que era para fazer. Nós vamos contar essa história, né, da raposa que eu falei. Que ela chegou, passou um pé, estava cheio de uvas, estava carregado, e ela tentou apanhar e não conseguiu. É só isso que a gente vai fazer. E a gente tem que definir como que a gente vai fazer. Se a gente vai cantar, se a gente vai cantar e colocar outro som, se a gente vai ter narrador. É só isso. E dividir o que cada um vai fazer. Vamos lá, tem as sugestões aqui. Então, beleza. Para mim, pode ser cantar e fazer o som e conte comigo para o que precisar. Olha, Eu já elaborei meu textozinho aqui, ó.
Tá, então vamos. Maria Antônia, está fazendo o texto da história? Já. Tá, então colocou aqui no chat? Não, mas vai ser falado. Ah, entendi. Então, lê aí para nós, por favor. Começa a musiquinha assim, lá, 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 lá. Eu sou Dona Raposa e estou sentindo um cheirinho de uvas frescas, irei comê-las. Esse será o início. Tá, então pronto. O início já está com a Maria Antônia. Alguém se disponibiliza a fazer os passos junto enquanto ela está cantando? A Bianca estava com um monte de palito numa vasilha aí, deu passo de, né, Bianca? Parecia ser passo de cavalo. O dela dá para fazer. Ah, então poderia fazer os passos? Isso, esse palito. Faz assim, a Bianca. Isso. Tá, então, enquanto a Maria Antônia está cantando o início, a Bianca vai estar fazendo os passos da raposa. Daí ela vai tentar apanhar as uvas. Alguém vai cantar ela tentando, uma fala dela cantando, tentando apanhar as uvas? Divino? Cadê o Divino? Divino, pode ser você? Eu estou tentando entender a narrativa da história, primeiro para poder falar alguma coisa. Tá, acho que o meu microfone está muito baixo. Alguém quer... Maria Antônia, você quer contar para o Divino? Acho que fica melhor. Lá, 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 lá. Eu sou Dona Raposa, estou sentindo um cheirinho de uvas frescas, irei comê-las. Isso. Enquanto ela está falando isso, a Bianca está fazendo os passos ali da raposa. Aí, continuando na história, o que é? A raposa vai tentar apanhar essas uvas. Ela vai saltar, ela vai tentar subir no pé, né? Então, nós começamos com canção. A gente pode mudar para narrador ou pode continuar com a canção. Alguém, ou uma outra, entra com uma outra melodia, com a voz da raposa, dizendo que vai tentar apanhar as uvas. Linéia, pode ser você? Pode ser eu. Então, vai lá. Então, a Linéia vai cantar o trecho da raposa tentando apanhar as uvas. Quem que vai fazer a sonoplastia dessa... Sayene, pode ser? Pode. Então tá. Então, a Sayene vai fazer... Com quais materiais que você vai fazer? Ela tentando pegar as uvas? Ai, meu Pode Deus, ser ela como tentar dando ver o que eu pulo, posso né? pegar. Ela como pulando, né? Som de pulos. Como que eu dou um som do pulo? Pulando ou tentando subir na árvore, né? Ou em alguma coisa, né? Porque para apanhar as uvas. E aí, no final, ela desiste. Ah, desculpa, pode falar. Para cantar é um pouco complicado, eu não posso falar. Oh, minha barriga está com muita fome. E que difícil subir nessa árvore. Ai, não consigo pegar as uvas. Não pode ser assim, porque para cantar eu sou bem ruim. Eu sou bem ruim para cantar. Não é bem ruim para cantar de jeito nenhum, mas pode falar também. E aí, para finalizar, vamos colocar uma voz masculina aqui para finalizar? A raposa desistindo de apanhar as uvas e indo embora, dizendo que não queria mesmo? Divino, pode ser você? Gente, eu não sei se o Divino está me ouvindo, porque ele disse que meu som estava muito baixo. Alguém pergunta para ele, por favor? Divino, você está ouvindo? Oi, agora ouvi. Então, expliquei para ele. Bianca, por favor. Para fazer o encerramento da história, Divino, tem como você fazer? Tem. Eu vou fazer o quê? A parte do ronco da barriga, da raposa, ou só a saída dela? Fazendo o encerramento cantando. Tá, vamos ver. Como o encerramento Thaís? Oi? O encerramento ele vai criar, né? Isso, estou colocando ali no chat, fala para o Divino que eu estou colocando no chat, que ela desiste de apanhar as uvas e
E disse que não queria mesmo. A professora Thaís vai colocar no chat, Divino, mas é que ela tenta pegar, a raposa tenta pegar as uvas e aí desiste. Aí você tem que fazer cantando isso aí. Beleza. Qualquer estilo? Qualquer estilo. Qualquer estilo. Tá liberado. Então, vamos fazer assim, olha só. A Maria Antônia vai começar cantando, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode iniciar com os passos, né? A raposa está caminhando, daí ela chega no pé ali, aí ela canta, e os passos continuam, porque ela está andando ali em volta, né? E antes, é sempre intercalando a sonoridade, né, os sons com a voz. Pode ser? Então, vamos lá, gravando. Lá, 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 eu sou Dona Raposa. Peraí, só um pouquinho. Dá um tempinho, Maria Antônia, antes de começar a cantar, dá um tempinho para a Bianca fazer os passos da raposa até ela chegar no pé, né? É como se fosse uma introdução musical. Então, ela está fazendo uma introdução ali para começar, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3. Lá, 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 eu sou Dona Raposa, estou sentindo um cheirinho de uvas frescas, irei comê-las. Cadê? Eu quero pular! Eu quero pular! Cadê essa raposa falando das uvas que vai tentar apanhar, Linéia? Cadê? Eu quero pular! Cadê, Linéia? Vamos tentar, Linéia. Você está aí, Linéia? Estou aqui, eu já tinha até falado, mas eu esqueci de ligar o microfone. Então, assim, quem for fazer, já deixa o microfone aberto, que aí não tem perigo de esquecer. Vai lá, vamos começar de novo. Lá, 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 eu sou Dona Raposa, estou sentindo um cheirinho de uvas frescas, irei comê-las. Nossa, eu tô com tanta fome. Será que eu vou conseguir pegar essas uvas? Está tão alta. Tô pulando, mas não consigo pegar, tá muito alto. Vou tentar pegar, subir aqui. Não consigo. E vou aqui pra cá, e vou aqui pra lá. Larga a mão, essas crianças. Tava verde mesmo. Seu cuiabano, ficou bom. É diversidade cultural. A senhora escutou eles pulando aqui, porque eu coloquei as crianças para pular tudo junto comigo. Ficou ótimo. Então, não sei o que vocês acharam, mas assim, eu acho que é uma forma de se trabalhar a música com crianças numa sala de aula, né, sem tantos materiais, né, que precisem ser gastos e tudo que a gente pode usar com materiais mesmo em sala de aula e com a nossa própria voz, né? A Linéia disse ali que não é muito boa para cantar, mas é só ir trabalhando, ir estudando, né, que aí consegue fazer um trabalho bem legal. Tá? Então, olha só, gente, só para encerrar, para a gente fazer uma pausa, que a gente já até ultrapassou bastante do horário. Então, participem lá do fórum, né? Eu postei um fórum lá, umas perguntas para a gente conversar lá sobre a sonorização de histórias, né? E o que eu vou pedir para vocês fazerem como sendo, assim, um trabalho final, né? Deste módulo de musicalização infantil.
vocês vão criar uma história, como nós fizemos agora. Pode ser uma história super curta, né? E vão gravar o vídeo e vão postar lá no Ava. Uma história que tenha de 1 minuto a 2 minutos aproximadamente, né? Mas que vai com essa sonoridade, né? Vocês podem fazer, se quiserem fazer em duplas, não, individual, né? Individual é melhor. Então, vocês vão fazer individualmente essa história, vocês podem editar o vídeo, colocar música, da forma como vocês quiserem contar. Vocês vão selecionar uma história curta e contar essa história com sons. Tá certo? De diferentes formas, da forma como vocês quiserem, que a gente viu hoje. Tá? Vai ser gravado, essa história a gente vai poder contar aí, vai ser gravado um vídeo e depois, ou pode ser ela escrita? Não, vocês vão gravar o vídeo, vocês nem precisam entregar nada escrito, vocês não precisam escrever. Vocês vão gravar o vídeo e vão postar lá, eu vou abrir um espaço lá para vocês postarem o vídeo lá no Ava. Tá bom. Tá certo? E aí, vocês gravam da forma como vocês quiserem e acharem melhor, do jeito que a gente trabalhou hoje. Tá bom? Então, professora, uma pergunta. Vai lá. Eu tenho que fazer isso com as crianças na sala ou eu faço sozinha como se fosse uma videoaula? Então, para a finalização aqui do módulo, é você, sozinha. Agora, você pode aplicar isso na sua sala de aula e que você pode, inclusive, relatar essa experiência como sendo o capítulo do livro, que a gente vai publicar o ano que vem, que o Léo colocou lá no grupo. Porque o capítulo... Tá. Entenderam? Né? Então, quer dizer, na verdade, vocês estão fazendo uma sonorização aqui, depois vocês gravam um vídeo, e depois vocês trabalham dessa forma com as crianças na escola, né, na sala de vocês, e vão relatar isso aí no capítulo, no texto, né? Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou parar, então, a gravação. E aí a gente vai para o intervalo.